Graças e paz, querido, como você está? Espero que esteja bem. Quero hoje que você acompanhe comigo uma mensagem de Deus para a sua vida. E peço desde já que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com mais pessoas, para que elas possam receber a semente de Deus também. Acompanhe comigo rapidamente, Tiago, capítulo 1, versículo 19, vai dizer: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E vede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, logo se esquece de como era. 25 e último. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Acredito que talvez que você esteja me ouvindo, tá vendo algumas palavras um pouco mais formais, né? E talvez se você pegar uma Bíblia com uma linguagem um pouco mais atual, você vai ter um detalhamento maior, né? Umas palavras mais fáceis para o seu entendimento. Mas eu não quero citar sobre isso. Eu quero que você frise aqui em algumas questões importantes, que a palavra de Deus, ela nos explica, ela nos dá esse conhecimento. E uma das coisas aqui que primeiramente Tiago vem abordar, né, nesse texto maravilhoso, que quando a gente começa esse capítulo, né, desde lá do início, a gente vê Tiago, servo de Deus, e ao Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então aqui, irmãos, a gente vê alguém que simplesmente, né, a partir desse verso 19, ele, servo de Deus, como citado aqui, ele frisa algumas palavras aqui pra gente. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso nos traz uma significância grande, porque ouvir e pensar antes de falar são coisas que na nossa sociedade não é tão fácil. Tanto que nós somos seres racionais, emocionais, impulsivos por vezes. E talvez nós receberemos algo e imediatamente, sem querer, para algumas pessoas querendo, essas palavras serão insinuadas e, porventura, poderão magoar, poderão entristecer. E quando nós ouvimos, nós damos abertura para que outras pessoas também entendam os nossos problemas, as nossas dificuldades. E aí aqui, quando mencionado no versículo 19, o que nos chama a atenção aqui é que os crentes, eles não se interessam em ouvir. Porque uma coisa é importante, não sei se você já se fez essa pergunta ou já fez essa análise. Quando algo é abordado em um livro, quando algo é abordado principalmente na Bíblia, nós temos alguém confrontando outra pessoa, porque de fato essas pessoas não eram aquela pessoa, né? Se eu falo sobre um determinado tema, é porque a nossa sociedade, de certa forma, ela está carente daquele tema. Se eu falo algo, é porque a sociedade precisa ouvir aquele algo. E a Bíblia não é diferente. A Bíblia aqui, ela menciona: irmãos, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Porque os homens aqui, né, está sendo propagado para crentes. A palavra de Deus diz: olha, vocês não são bons ouvintes. E por vezes, vocês não são tardios para falar. E aqui, quando a gente se depara com algo desse tipo, com algo desse nível, a gente vê Jesus falando assim: olha, sejam aprendizes, olha, sejam alunos. Porque uma das primeiras coisas, né, na sua vida é você saber ouvir e pronunciar as palavras, é você falar as palavras. Depois você vai aperfeiçoando, lógico. Isso forma a base de um conhecimento. E aqui, ainda mais profundo ainda, Jesus diz: olha, sejam aprendizes, sejam alunos. Antes de vocês falarem algo, comunicarem algo, ensinarem algo, ouçam. Ouçam os problemas das pessoas, ouçam aquilo que elas precisam de fato, para que vocês possam falar para elas aquilo que elas precisam ouvir. Porque quando nós ouvimos algo que é contra aquilo que nós acreditamos, por vezes, aquilo é um ensino para nós. Porque é muito fácil você andar com quem está indo no meio do caminho com você. É muito fácil você estar no mesmo nível que outra pessoa está. É muito fácil você falar algo e a pessoa pegar rápido aquilo que você está dizendo. Mas às vezes nós precisamos falar mais para algumas pessoas, falar mais vezes. Algumas pessoas não virão, ou virão, não estarão da forma em que você deseja por um tempo rápido. Ah, não, vou falar aqui por 20 minutos, as pessoas vão entender perfeitamente o que eu estou falando e elas virão. Não. Entenda algo. Jesus, ele mostra em todas as suas palavras que nós precisamos ouvir aquilo que muitas vezes não queremos. Se declaramos por vezes técnicos, sábios,
ao ponto de enfrentar a vida da nossa forma, sem pedir ajuda, sem buscar orientação, sem saber aquilo que nós precisamos. E uma coisa é certa, a Bíblia é fonte inerrante. Jesus, ele é aquele que pode mudar as nossas vidas. Através da sua palavra, através das suas mensagens, se nós ouvíssemos aquilo que Jesus diz, nosso mundo, nossa sociedade estaria muito melhor. Inclusive, isso é pra mim, nossa sociedade estaria melhor. Porque é um confronto diário que você mesmo deve fazer a si mesmo, eu preciso fazer a mim mesmo. E quando nós chegamos a essa transformação, porque você transformar, né, você mudar os seus hábitos é uma transformação. Você que tem o costume de falar muito, o costume de falar impulsivamente, é uma transformação que você precisa ter na sua vida. É diário, não é de uma hora para outra, não. Hoje eu vou chegar em casa e minha vida vai mudar. Sim, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é ouvir. Ouviu? Tenta colocar em prática. Nós precisamos ter atitudes na nossa vida. Atitudes para mudar, atitudes para fazer melhor, atitudes para viver melhor na nossa sociedade. E muitas pessoas não querem se transformar. Muitas pessoas não querem mudar. Muitas pessoas não querem. E aí, quando nós se deparamos com uma mensagem como essa, nós olhamos para nós mesmos, porque a transformação ela precisa ser primeiro em nós, para que depois, talvez, outras pessoas elas possam ouvir aquilo que foi em você. É importante salientar, porque não que você sendo inexperiente no assunto, mas sabendo na teoria o que você deve fazer, você não possa abordar aquele assunto, você não possa falar aquele assunto. Mas é muito diferente de você ter vivenciado algo. É muito diferente de você falar sobre casamento e você ser ou não casado. É muito diferente de você viver uma vida em retidão com Deus e falar sobre uma vida em retidão com Deus. Porque a transformação precisa ser primeiro em nós. A transformação precisa ser primeiramente naqueles que de fato tomam atitudes e não se acovardam daquilo que devem ser feitos. E aí quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, nós olhamos para as pessoas e vemos uma questão que enfadadamente acontece. As pessoas olham para as pessoas, isso é simplesmente natural. E às vezes as pessoas elas estão em um cargo hierarquicamente um pouco mais alto do que você. E isso condiz para coisas administrativas. No reino de Deus é tudo a mesma coisa. A única questão de diferença é que quando você tem um cargo, a sua administração terrena ela precisa ser diferente. Mas o seu momento com Deus, o seu devocional com Deus, a sua vida com Deus, as suas atitudes precisam ser de um crente normal. E aí quando nós olhamos para as pessoas que não vivem o que fala, nós se decepcionamos. Quando nós olhamos para as pessoas e vimos coisas que de fato elas falam, mas não fazem, a igreja, Cristo, que é a igreja, ele combate isso. Ele fala fariseus, hipócritas. E aí quando nós olhamos algo do tipo, nós porventura às vezes achamos que a Bíblia ela foi um livro escrito há muitos anos atrás e porventura não podemos carregar por hoje. Mas olha só, a mensagem de Deus ela chega ao ponto de passar anos e anos, séculos e séculos e ela permanecer. Isso não tem outra explicação senão um Deus sensacional, magnífico, imortal, glorioso. Um Deus que salva. Um Deus que todos os dias olha para dentro de cada um de nós, entende as nossas necessidades e ainda tem mansidão de chegar e ter misericórdia de nós. Fazemos tudo de ruim, mas ainda Deus olha para dentro de nós e fala, você pode. Você pode fazer. Você pode mudar. Tenha atitude. Mude-se, transforme-se. Você pode ser melhor. Venha até mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus ela diz claramente que Ele é a água que purifica todo pecado. Ele é a água que pode salvar as nossas vidas. E quando nós se deparamos com pessoas que de fato falam e não fazem, nós não estamos olhando para Cristo, porque são pessoas. Quer olhar para Cristo? Olhe para a Bíblia. Quer olhar para Cristo? Entre no seu quarto, fale com Deus. Em secreto, o Pai que estás nos céus, Ele vai te ouvir. Quer falar com Cristo? Tenha intimidade com Ele. Quer falar com Cristo? Mude os seus hábitos, mude os seus pensamentos, mude aquilo que você precisa fazer. É um confronto para mim. É um confronto. É um confronto para as nossas almas. É um confronto para nós mesmos. Nós fomos chamados para sermos pessoas melhores. Nós fomos chamados não para sermos eticamente melhores. Nós fomos chamados para glorificarmos o nome de Jesus aqui nessa terra. E o que nós estamos fazendo? Nossas atitudes precisam ser transformadas pelo poder que há na palavra de Jesus. Em 1 Timóteo, Paulo ele vai refletir e refutar sobre o ciclo da vida das pessoas, sobre o cargo das pessoas. E aí ali ele fala sobre os bispos, sobre os pastores, E ali a palavra bispo, que é citada em grego, está falando sobre supervisão, está falando sobre pastorear, está falando sobre liderar. É um significado apropriadíssimo. Se nós trazermos, talvez, para algumas denominações, é a mesma coisa que pastor, certo? E aí, quando nós
se deparamos com Paulo fazendo algumas refutações, tomando algumas atitudes, nós olhamos novamente para nós mesmos. Porque se nós formos olharmos para Paulo, nós entenderemos que Paulo ele nos ensina todos os dias. Paulo vai de igreja em igreja, vê a necessidade das igrejas e fala o que precisa ser falado. Não da boca dele, mas da boca de Cristo. Cristo fala isso, e ele fala. Ele é profeta de Deus naquelas igrejas. Olha, vocês precisam mudar. E mudar, às vezes, como eu disse, exige transformação. Exige mudança de mentalidade, mudança de vida. E aí, quando nós se deparamos com isso, nós logo pensamos em atitudes. Atitudes que são transformadas em ações. Atitudes que precisam ser evidenciadas por meio de ações. A sua fé precisa ter obras para provar a sua fé. Foi isso mesmo que Tiago disse. E aí, nós temos uma coisa interessante. Quando Deus ele perde espaço na nossa vida, nós estamos propícios a desenvolver novos hábitos. Porque a Bíblia nos ensina como devemos ser. Um confronto diário. Nunca seremos perfeitos. Nunca seremos perfeitos. E mesmo que se fosse, porque Cristo foi perfeito e mesmo assim teve pessoas que odiaram a Ele. Mas odiaram a Ele porque Ele falava a verdade. Odiaram a Ele porque Ele era o Cristo que tinha que fazer, tinha que mudar. Era um Cristo que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha dia com Ele. Ele curava na hora que Ele desejava, a hora que Ele sabia, a hora que Ele queria. Na época, quando a sociedade, as pessoas achavam que, nossa, na nossa cultura não pode fazer, é aí que Cristo fazia. É aí que Cristo fazia porque era um confronto diário. Olha só, precisa ser feito. E aí quando nós não damos abertura para Deus entrar na nossa vida, nós estamos aptos a desenvolver maus hábitos. Hábitos esses que podem nos levar a lugares que, por muitas vezes, se olharmos para trás ou para frente, seja qual for o sentido que você desejar olhar, nós olharemos e falamos, nossa, esse sou eu mesmo? E aí quando nós se deparamos com isso, esses maus hábitos nos levam a impurezas. A palavra de Deus, ela menciona a impureza como provocações emocionais. Provocações emocionais frágeis. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos a viver maus hábitos e entramos na impureza, nós se limitamos a preencher as nossas emoções, a preencher os nossos egos, a preencher as nossas necessidades com coisas vazias, com ilícitos emocionais e passageiros, com coisas que não duram para sempre, com coisas que se vão, com coisas que se perdem, com coisas que simplesmente vão massagear o seu ego, com coisas que você vai até um local, recebe algo, vai embora e tudo volta no mesmo local que você estava. Você volta na mesma estaca. Esse risco que nós temos de conviver de uma forma imprudente é a necessidade de Cristo nas nossas vidas. Sabe aquele momento que você fala assim, caraca, aonde eu tô indo? Aonde eu vou não tá dando certo, sabe esse momento? Algo está errado. E outras pessoas não farão por você. A Bíblia, ela é acessível a todos. A palavra de Deus, ela está disponível para que nós podemos pensar, para nós podermos olhar e ver. Logicamente que existem muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto, talvez o mesmo assunto vai gerar outras questões, Mas nós precisamos usufruir a mensagem de Deus. Quer conversar com Deus? Entra no seu quarto, feche a sua porta e fale com Ele. Quer falar com Deus? Vá até uma igreja mais próxima da sua casa. Quer falar com Deus? Dedique-se tempo a Ele. Não estou falando que vai ser dentro em 4 paredes que Deus vai falar com você, mas a probabilidade de isso acontecer é alta. Porque nós precisamos estar em ambientes que nos levam a coisas melhores. Nós precisamos estar em ambientes que nos levam a coisas melhores, a fazermos coisas melhores, a sermos pessoas melhores. Enquanto isso, nós vivenciaremos e estaremos na covardia. Nós estaremos na carência e necessidade de um ser divino, como o Espírito Santo, chegar até nós todos os dias para mudar aquilo que você mesmo construiu. E aí, quando nós abrimos o coração, a mente, para as impurezas, para os ilícitos, para os maus hábitos da nossa vida, nós nos dedicaremos mais tempo para a maldade. Maldade essa que pessoas se tornam amargos, escravizados. Pessoas que só veem maldade, só fazem maldade. Pessoas que não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Se eu não fizer, ele vai fazer e eu não posso deixar ele fazer. Se ele ficar e eu for, ele tem uma probabilidade grande dele continuar fazendo mais do que eu. Ele precisa ser menor do que eu. Ou, escute, Deus, ele é aquele que era o Todo-Poderoso, mas ele lavou os pés dos discípulos. Deus, ele é o Todo-Poderoso, que poderia ser qualquer coisa, que poderia fazer qualquer coisa, mas ele nos mostrou humildade. Se aproxime-se de Deus, seja por onde for, dentro do seu quarto, mudança de mentalidade, indo até uma igreja. Mas, quando eu falo de igreja, nós precisamos entender que frequentar uma igreja é muito diferente de você participar de uma igreja. A participação de uma igreja, porque Cristo, quando ele diz que ele é a igreja, ele fala que nós precisamos ser participantes de Cristo. E aí nós fazemos essa aliança, através do cálice, através da Santa Ceia, através do pão, simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Nós participamos daquele momento divino, da cruz do Calvário, que Jesus morreu por nós. Nós somos participantes dessa mesa do Senhor.
E aí, nós chegamos no versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aqui, simplesmente, Tiago vai dizer para nós buscarmos aquilo que nós precisamos, rejeitando toda a imundícia e malícia, recebam com mansidão a palavra em vós enxertada. Receba aquilo que Deus está falando para você através da palavra dele. Receba, muito bom receber, mas tenha atitude. Receba e mude de vida, mude sua mentalidade. Nós queremos muitas coisas na nossa vida, mas o que nós estamos fazendo para mudar? O que nós estamos fazendo para sermos diferentes? Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, aquela pessoa é um exemplo. Mas ninguém vê o que ela faz. Ninguém vê aquilo que ela renuncia. E nós precisamos ser humildes o suficiente, reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Enquanto não reconhecermos que nós somos dependentes de Deus, termos uma atitude e buscarmos a Deus, nós continuaremos sendo seres humanos fracos, pobres como somos. Nós não teremos tudo aquilo que queremos, mas nós teremos tudo aquilo que precisamos, porque Cristo é supridor de necessidades. Essa é uma especialidade dele. Ele sabe muito mesmo aquilo que você vai fazer, sem antes você saber fazer, sem antes mesmo você fazer. Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe das suas atitudes. E por isso, quando nós chegamos ao verso 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvintes esquecidos disso, mas fazedor da obra, e esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui a mensagem, aqui em Tiago, capítulo 1, verso 25, vai dizer que nós precisamos se atentar para a lei perfeita da liberdade, e nisso perseverar, nisso ficar, nisso estar. Olha só, você está na igreja, fica ali, é um ambiente maravilhoso. Atente-se, são pessoas são falhas, mas ali são pessoas buscando o mesmo propósito. Lógico, existem nuances que nós precisamos abrir frente a isso, mas nós precisamos entender para que nós estamos indo até uma igreja, até uma denominação religiosa. Para buscar autoridades, para buscar cargos, para buscar o quê? Nós precisamos buscar Cristo, ver Cristo nas ações. E aí, quando Tiago fala que para nós não sermos somente ouvintes, mas fazedores da obra, ele fala, se fizeres isso, será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, precisamos estar inconformados primeiro com nós, para que depois possamos mudar o mundo à nossa volta, mudar a realidade que está à nossa volta. Porque não adianta nós combatermos algo e continuarmos praticando a mesma coisa dia após dia. Mudança de hábitos, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. É isso que Cristo nos chama todos os dias. Para todos os dias nós temos um alimento diário. Cristo é o alimento diário. E através das suas mensagens, através da sua pregação, através da palavra de Deus, da Bíblia, nós podemos aprender aquilo que Ele quer nos passar. E quando nós se lembramos disso, que primeiro precisa ser uma mudança em nós, para que depois nos outros, para que depois em terceiros, para que depois em coisas, aí sim, nós entenderemos algo que a palavra de Deus nos ensina. O mundo, a realidade é que infelizmente ele caminha para o abismo, caminha para a perdição. Tanto é que nós vemos guerras, pessoas contra pessoas, um querendo ser melhor do que o outro. E, infelizmente, nós não lidamos para sentimentos, nós não lidamos para coisas que as pessoas estão passando, simplesmente porque nós queremos ser, nós queremos ter, nós queremos isso, nós queremos aquilo. A pessoa falou, deixa fulaninho de tal. Esquece. O mundo caminha para a perdição, porque não busca quem deveria ser buscado. Cristo, ele deve ser buscado todos os dias. Sabe o que acontece? Por muitas vezes, a palavra de Deus, ela cita Sodoma e Gomorra. E por muitas vezes nós caímos no mesmo erro. Nós somos covardes o suficiente para cairmos no mesmo erro. A palavra de Deus, ela ali nos mostra um caminho que esse precisa ser invertido, precisa ser seguido, precisa ser contrário àquilo ali que aconteceu, mas infelizmente nós estamos construindo uma decadência moral. Nós estamos sendo cúmplices do erro das pessoas. Sabe por quê? Porque nós não fazemos nada para mudar. Nós não temos uma palavra de consolo, nós não estamos abordando temas que deveriam ser abordados, nós não estamos entrando naquilo que deveria ser entrado, nós não estamos interferindo naquilo que deveria ser interferido, nós não estamos tomando atitudes. Infelizmente, quando você é omisso, você está sendo cúmplice. Porque nós estamos olhando para a sociedade, vendo como que ela está, e nós, infelizmente, não estamos abordando aquele assunto. Uma das coisas que Jesus ele nunca foi é politicamente correto. Ele falava o que deveria, fazia o que deveria e agia como devia agir. E quando as pessoas elas estão sofrendo, você precisa saber agir com pessoas que estão sofrendo. Quando pessoas estão se vitimizando de alguma forma, a gente precisa agir com pessoas como elas precisam ter alguém para que de fato essas pessoas possam sair da sua zona de conforto de alguma forma.
Nós precisamos entender o lado das pessoas. Por isso que a mensagem diz: serdes ouvintes, tardios para falar. A pessoa falou, não ataque pedra. Fale o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para mudar. É isso que Jesus ensina. Os ensinos de Jesus são fantásticos e perfeitos. Quando as pessoas estão tacando pedra, Jesus fala: vai, seus pecados estão perdoados. As pessoas: Jesus, é isso mesmo que você ouviu. É esse Jesus que vai na contramão de tudo o que deveria ir. De tudo o que deveria, do que o mundo está indo. Esse Jesus. E a realidade, para encerrar, é que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos sermos pessoas que amadureçam dia após dia. Porque quanto mais você conhece, você não se torna melhor do que ninguém. Quanto mais você conhece, você se torna submisso àquilo que você de fato está aprendendo. Quando nós estamos se deparando com a mensagem de Cristo, com a palavra de Deus, nós olhamos para nós e falamos: nossa, eu não sei nada, eu não sou nada. Quem sou eu? Jesus, o Senhor é tão poderoso. É isso. Quando nós andamos com pessoas humildes o suficiente, que têm um conhecimento, mas elas são humildes o suficiente para não pisar nas pessoas, nós falamos: nossa, que exemplo, que exemplo. É isso que acontece nas nossas vidas. Espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem. Mais uma vez peço, compartilhe com seus amigos. Curta, para que o YouTube possa reconhecer e propagar mais ainda esse vídeo. E não deixe de verificar a sua inscrição, para que você possa acompanhar todos os vídeos desse canal. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Seja luz. Mude, tenha atitude. Precisamos não se acovardar, mas amadurecer. Deus abençoe.